Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra de fé, que vai edificar a sua fé e que vai te dar ânimo para que você continue crendo e descansando no caráter de Deus. Porque se o Senhor Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caíram por terra, mas fielmente tem se cumprido. Amém? Então eu quero falar com você nesta noite, nesta palavra, sobre fé em meio às provações. Amém? E para isso eu quero usar como texto áureo um texto aqui do Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, os versículos 22 ao 25. Está escrito: certo dia, Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago. E o barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram, e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Aterrorizados, eles se admiraram e diziam uns para os outros: quem é este que dá ordens até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, antes deste acontecimento, antes desta narrativa, Cristo estava em Cafarnaum, ou Galileia. E a palavra de Deus diz que certo dia Cristo entra no barco com os seus discípulos, destino à terra dos Gesarenos, porque Jesus tinha ali em Gadara a libertação de um homem que estava possesso de um demônio. Mas antes de Jesus chegar neste lugar, a palavra de Deus diz que quando ele entra no barco com os seus discípulos, a palavra do Eterno traz aqui neste texto que acabamos de ler, que Jesus adormeceu, porque Jesus era homem como eu e como você. Ele se cansava como eu canso, como você cansa. E a palavra de Deus diz que Cristo foi tirar uma soneca. E no momento em que Jesus está dormindo, a palavra de Deus traz aqui que houve um vendaval. Começou a chover e o barco começou a encher de água. E a palavra de Deus diz que a situação começou a ficar bastante crítica, que os discípulos começaram a ficar com medo. E a palavra de Deus diz que eles se aproximaram de Cristo, clamando a Jesus, nas seguintes palavras: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E a Bíblia diz que Cristo se levanta e Jesus repreendeu o vento e as águas e houve ali bonança. E a palavra de Deus diz que Jesus se volta para eles e pergunta para eles: onde está a vossa fé? E os discípulos, neste momento que Jesus repreendeu este fenômeno que estava acontecendo, a palavra de Deus diz que eles ficaram sem resposta com essa pergunta que Jesus pergunta a eles: onde está a vossa fé? E a palavra de Deus diz que eles começam a conversar entre si: quem é esse que dá ordem ao vento e às águas e esta lhe obedece? Eles ficaram estagnados, estarrecidos, pasmo. E quantas das vezes nós, como os discípulos, nós ficamos pasmo com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e através da nossa vida. E quando nós observamos aqui propriamente esta narrativa dos discípulos de Cristo, o comportamento dos discípulos de Jesus, dos seus primeiros discípulos, quando ele se depara diante desta situação difícil, em vez de ele se levantar
e exercer a sua fé, crendo que aquele que estava ali, embora estivesse dormindo, limitado, aquele que estava ali diante dele, dormindo na polpa do barco, era o Filho de Deus. Aquele que já havia operado tantas coisas maravilhosas, prodígios e maravilhas perante os discípulos na vida de outros. Eles, através desta experiência, eles deveriam ter um posicionamento de se levantar e exercer a fé. Porém, a Bíblia diz que os discípulos se desesperaram e se foram a Jesus e clamaram a Jesus, dizendo: tu não te importa que pereçamos? Cristo se levanta e repreende o vento, repreende as águas e houve ali calmaria. Então, diante das provações, diante das tribulações, dos ventepéres, das vicissitudes desta vida, nós precisamos ter um posicionamento de fé. Porque a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Ou seja, eu não estou vendo com os olhos humanos, mas pela fé eu consigo enxergar que o Deus que está comigo é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas quando nós observamos a vida dos discípulos de Cristo, dos seus primeiros discípulos, nós podemos, a partir daqui, deste momento, do presente século, olhar e julgar, dizer que eles foram fracos, incrédulos. Porém, quando nós observamos e nos reportamos para o texto, nós começamos a ver na tônica aqui do texto, que nós muitas das vezes não agimos diferente dos discípulos. Nós também agimos com pequena fé. Nós agimos com incredulidades. E em vez de se levantar e fazer o que Cristo fez, de repreender o vento, dar ordem pela palavra de Deus, nós agimos como os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, e agimos com incredulidade. Mas algo peculiar aqui do texto, que a Bíblia narra, é que os discípulos, mesmo sentindo medo, eles não se deixaram ser paralisados pelo medo. Eles foram até Jesus e clamaram a Cristo. Mestre, não te importa que pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus responde à oração deles. Jesus responde o clamor dele. E da mesma forma, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, você que tem se encontrado nesta situação em que você tem enfrentado estes ventepéres, as águas, o vento tem batido com força contra o seu barco, tem batido com força contra a sua casa, e você tem se encontrado numa situação que você está sem força, e quando você olha para dentro de si, o que você vê é uma incredulidade que tem predominado no seu coração. A palavra de Deus nesta noite para você é: deixa de lado a incredulidade, deixa de lado a insegurança, e se volte para Cristo. E Jesus, assim como se levantou e repreendeu o vento e as águas, e houve bonança, Jesus ele está somente esperando você clamar por ele, para que ele se manifeste e solucione esta situação que você está passando. Porque tem situação que nós passamos, que são situações difíceis, muitas das vezes não está longe da nossa capacidade humana de resolver. Então o que nós precisamos é ter uma atitude de humildade e se voltar para Cristo. E clamar por Cristo. E Cristo, que é fiel, que não desampara os seus, ele se levantará e acalmará a tempestade que está assolando a sua vida. O que você precisa é se voltar para ele como os discípulos dele. Se voltou clamando: mestre, não te importa que pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu a água e o vento, e estes cessaram, e houve calmaria. Então Deus tem paz, Jesus tem calmaria para a sua vida. Basta que nós tenhamos um posicionamento de clamar a Ele. Ainda que nesse breve momento nos falte aquela fé pulsante, uma fé maciça, uma fé que move montanhas,
mesmo que falte essa fé, mas se você tiver um posicionamento de humildade e se voltar para Cristo, você verá que a mão de Deus te alcançará, a graça de Deus te alcançará nesta situação e acalmará esta situação e te dará vigor e te dará força para que você prossiga para aquilo que Deus já falou com você. A semelhança dos discípulos, eles tinham uma palavra que eles precisavam ir para o outro lado. Então, se Jesus tinha dado uma palavra e Jesus estava ali com eles, eles iriam chegar. Mas eles se desesperaram e muitas das vezes nós nos desesperamos também, mas nós precisamos ter um posicionamento como os discípulos, mesmo não agindo com aquela fé pulsante, maciça, de se levantar e repreender o vento, as águas. Eles não tiveram esse posicionamento, mas eles tiveram o posicionamento de clamar por Jesus. E Jesus resolveu a situação. E talvez você está passando por essa situação que você está vivendo, o que está faltando é você também se levantar em oração, em clamor, para que Jesus se manifeste em sua vida. Porque diferente daqui, deste evento, Jesus já não está mais limitado a um corpo que está preso ao espaço. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Jesus ele levantou dentre os mortos com um corpo palpável sim, mas um corpo espiritual, um corpo glorificado que não está mais preso ao espaço e nem limitado ao cansaço, à fadiga desta vida. Ou seja, o Cristo que estava aqui, que estava dormindo, hoje ele já não está dormindo mais. Hoje ele está sentado à direita do Pai com os olhos como chamas de fogo e nada passa despercebido aos seus olhos. Então, se este Deus que ressuscitou dentre os mortos, que tem os olhos como chamas de fogo, está vendo tudo, o que ele precisa e que ele está esperando é que eu e você se levante e clame a ele, porque ele se levantará em meu e em teu favor. Basta que você creia, basta que você clame, porque Cristo Jesus, o Senhor da glória, se levantará em teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando nós olhamos para o texto, os discípulos que entraram no barco para fazer a travessia com o Senhor, a palavra de Deus diz que, mesmo Jesus estando com ele, eles não foram isentos de passar por esse desconforto, por esta tempestade que batia contra o barco começou a encher a ponto de ficar perigoso. E isto significa dizer que o fato de nós estarmos com Deus, de nós ser filho de Deus estar na nossa vida, Deus está conosco, e isto não é sinônimo, isto não é algo que vai nos imunizar de passarmos pelas aflições desta vida. Não, meus amados. Nós passaremos pelas aflições, mesmo Deus estando conosco, mesmo Jesus estando no nosso barco. O próprio Cristo disse no Evangelho de João, capítulo de número 16, a palavra de Deus diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenha paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimei, eu venci. Então, é certeza que nós passaremos por tribulações, é certeza que nós vamos enfrentar situações difíceis desta vida, que muitas das vezes vai vir com tanta força, como veio na vida dos discípulos, essa tempestade, que parece que vai afundar o nosso barco. Mas deixa eu dizer algo para você: se Cristo está no nosso barco, o vento pode ser forte, o mar pode estar agitado, mas quando Cristo se levanta, tudo isto tem que se acalmar, para dar lugar à paz do Deus Todo-Poderoso, que está conosco e que cuida de nós e que trabalha em favor de nós e que nos deu uma palavra, e esta palavra é: você vai chegar do outro lado. Então nós precisamos crer, meus amados, porque este Deus é fiel para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Então, o fato de Deus estar conosco não vai nos imunizar de passarmos por tribulações. Não vai nos impedir, pelo contrário, nós vamos passar, porque as tribulações são ferramentas que Deus usa para forjar o nosso caráter, para nos dar estrutura,
Segundo Coríntios, capítulo 1, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos console em toda a nossa tribulação que passamos, para que por meio do consolo que nós mesmos somos consolados, possamos consolar outros. Então, os processos que nós passamos é para nos aprimorar, nos capacitar, nos qualificar, para que nós tenhamos maturidade espiritual, para que nós tenhamos experiência em Deus e com Deus, para ajudar outros que Deus colocará em nossa vida. Amém? Então nós precisamos entender este axioma, porque quando nós entendemos esta verdade, nós começamos a encarar os processos suavemente, nós começamos a encarar os processos que Deus nos submete como ferramentas que Deus usa para nos dar capacidade, para nos aprimorar para viver os seus planos. Tiago, na sua epístola, na epístola de Tiago, capítulo de número 1, logo no prólogo, versículo 3, ele diz para os primeiros cristãos o seguinte: meus amados irmãos, alegrai pelo fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação perfeita, para que sejais completo, sem vos faltar coisa alguma. Então, para que eu e você sejamos completos, sem nos faltar coisa alguma, nós precisamos estar submetidos a cada dia a estes processos que o Senhor nos submete. Porque se Ele interromper os processos, nós não vamos aprender a lição e nós não vamos ter estrutura para conseguir suportar o que Deus projetou, os planos que Ele projetou para que nós vivamos. Amém? Então, suporte o processo, porque só vive o propósito quem suporta o processo. Porque é no processo que nós somos capacitados, aprimorados, aperfeiçoados para viver os sonhos de Deus. Quando nós observamos a vida de José, o filho de Jacó, seus irmãos sentiam muita inveja dele por causa dos sonhos que Deus deu a ele, mas também antes do sonho, porque ele era amado do seu pai. E a palavra de Deus diz que certo dia, os seus irmãos, quando ele estava vigiando seus irmãos para passar o relatório para o seu pai, porque o seu pai constituiu ele chefe dos seus irmãos, a palavra de Deus diz que seus irmãos, com raiva e inveja, a Bíblia diz que eles arquitetaram e mataram. Porém, um dos seus irmãos impediu o intento, e a Bíblia diz que eles se projetaram, arquitetaram em vender José. E por ali passava os descendentes de Ismael, eles venderam José para o Egito. E José foi submetido a um processo doloroso, humilhante, foi acusado de estupro e tudo mais, mas no tempo que a palavra de Deus o provou, cumpriu-se aquilo que Deus havia colocado no coração de José, que José seria senhor da sua família, e não somente da sua família, mas de todo mundo da sua época. E Deus criou um cargo que não existia na época, que era de governador, e Deus colocou José como governador da nação egípcia, e não só da nação egípcia, mas de todo mundo, porque a partir de José, do plano que Deus deu a José, José alimentou todo mundo da sua época. Então nós precisamos nos submeter aos processos, porque só vive o propósito quem suporta o processo. Então suporte o processo, porque o processo é por pouco tempo, mas a promessa cumprida, ela tem permanência e ela se intercala e permanece para a vida eterna. Amém? Então, eu quero orar por você e com você nesta hora, porque os ventos que você está passando, as vicissitudes não são para te matar, mas é para te fortalecer, para que você possa ter estrutura para ser instrumento na mão de Deus para ajudar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Pai, obrigado por esta palavra. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a entender os teus planos e os teus projetos, os teus propósitos e os teus processos que o Senhor nos submetem. Mesmo sendo doloroso, muitas das vezes dói, machuca, mas o Senhor é aquele que faz a ferida, mas o Senhor mesmo a cura. Ó Deus, nos ajude a entender que tudo que o Senhor nos permite,
tudo aquilo que o Senhor permite que passamos tem um propósito, nada passa despercebido, porque a tua palavra diz em Romanos 8:28, que o Senhor fará com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que te amam. Ó Pai, nos ajuda a entender esta verdade, nos ajuda a entender este axioma, para que nós a cada dia venhamos descansar no teu abrigo, venhamos descansar na tua presença, entendendo que o Senhor está cuidando de nós, que ainda que nós não conhecemos o caminho que nós estamos seguindo, mas o nosso condutor nós conhecemos e nós confiamos e sabemos que o Senhor nunca nos colocaria numa enrascada. O Senhor cuida dos teus ungidos, o Senhor cuida daqueles que coloca a sua fé em ti. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelos processos que o Senhor tem nos submetidos, obrigado por tudo, pelo teu cuidado de amor, obrigado por tudo. Para a glória de Jesus eu oro e eu peço, Espírito Santo, leva esta palavra, sopra esta palavra no coração daqueles que desejam ouvir e que precisam ouvir e que tem fome e sede da tua palavra, que é a verdade. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, o Senhor da glória, eu oro. Amém. E se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe esta palavra para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.